Então hoje, palavra do Senhor, limpando a casa, ano da casa cheia, e nós louvamos a Deus por essa palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, nós lemos assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha só, queridos, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Levante a sua mão e diga: Senhor, traz ensino, revelação, luz, em nome de Jesus. Então, o que nós falamos aqui, lidando com a palavra de Deus, nós estamos lidando com algo de fé. Aqui é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós somos pessoas de fé. Tanto é que nós fomos salvos pela fé em Cristo. Você creu, recebeu, você viu o Evangelho, creu e tomou uma decisão. Você nasceu de novo, foi regenerado, você foi perdoado, purificado, justificado, santificado. O teu nome está escrito no livro da vida. Olha que maravilha! Você não viu nada, mas aconteceu isso no reino do Espírito. Tanto é que o seu nome está escrito no livro da vida. Se você morrer hoje, você pode então estar no paraíso, debaixo do altar, na glória, como diz a palavra. Amém, querido? E o Senhor vai estar te esperando lá, porque já há muito tempo Ele foi preparar-nos lugar. Porque Jesus disse: onde eu estiver, estejais vós também. Então é a nossa confiança. Confiamos no Senhor Jesus. Quem confia no Senhor Jesus? Então a nossa salvação está em Cristo. Amém, querido? Olha, o que Deus deseja de nós agora, irmãos, todo o coração, é que tenhamos uma profunda percepção do seu amor por nós. Você precisa ter essa percepção do amor de Deus por você. Aquele que mais agrada o Pai, quem que é? Olha, irmãos, é o que sabe e crê que é amado. Você está entendendo? Então, quanto mais conscientes nos tornarmos do amor de Deus, mais Ele tem prazer em nós, em você. Pensa Deus ter prazer em você? Quando Deus tem prazer em nós, aí temos o favor de Deus. E o favor de Deus, tudo fica diferente, tudo é mais fácil. As coisas se abrem para nós. Todas as coisas são destravadas, amém, irmãos? Então essa é a fé verdadeira. Crer que somos amados sem qualquer merecimento. Deus não nos ama porque merecemos, é porque nós não merecemos. Ele nos ama porque Deus é amor. E quando você crê, você reconhece, você confia, então Deus tem esse propósito no nosso coração. Então é verdade que Deus ama a todos os filhos igualmente. Deus nos ama, irmãos, igualmente. Mas, olha o mais aí, né? Mas Ele tem mais prazer em quem? Naquele que sabe e crê que é amado. Aleluia. Então, olha, os pastores aqui presentes, é uma honra, um prazer muito grande, estou muito feliz. Sabe aquele pai que recebe os filhos? Um dia aqui, eu estava tão assim, o Espírito Santo falou para mim: essa é a tua família. Aí daquele dia em diante, meus irmãos do céu, minha família. Então, o trabalho aqui de cada pastor, irmãos, é ministrar ao povo de Deus um senso vivo do amor de Deus. É isso que nós fazemos, amém? E não somos alimentados assim com regras, regulamentos, mandamentos, mas somente pelo amor do Pai. Aleluia. Os irmãos sabem que lá fora tem aquele cartaz, né? O Pacto dos Vencedores. Nós temos ali o Caminho do Vencedor. Quem já viu lá no pátio? O Caminho do Vencedor. Depois nós temos o Pacto dos Vencedores. E um dos pactos do vencedor é nosso encargo. Qual que é o nosso encargo, irmãos? Edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote.
Amém? E o nosso negócio é ser casa espiritual. Está lá no Pacto dos Vencedores. Os irmãos podem ir lá tirar uma foto e você pode tirar, pega seu celular, tira uma foto e pode então você decorar aquilo lá, aprender aquilo lá. Amém? Tem o Caminho do Vencedor, depois tem um quadro lá, que eu quero recomendar a todos os prédios anexos, tenha também essa mesma informação nossa. Amém, irmãos? Queridos, olha, Jesus é chamado de pedra viva. Todos os nomes, né, que Jesus possui, ele é chamado de pedra viva e pedra angular, mas também de pedra reprovada e pedra de tropeço. Você pode entender isso. Então o apóstolo Pedro nos ensina aqui que somos o bem precioso de Deus. Diga, eu sou o bem precioso de Deus. Mas seremos rejeitados pelos homens, assim como Jesus. Nós somos rejeitados pelos homens como Jesus. Por exemplo, algumas cidades aqui já do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, estão aprovando lá uma lei estadual, por enquanto, vai se tornar nacional, que é proibido expulsar demônio. Porque demônio é uma religião também. Está entendendo? Está sabendo disso? Em certas cidades aqui do estado de São Paulo também já estão proibindo de ler a Bíblia. Então nós somos, como Jesus, nós estamos sendo o quê? Rejeitados. Então os cristãos são pedras vivas usadas na edificação de uma casa espiritual. Por isso que nosso negócio é ser casa espiritual. Amém, irmãos? Então fazemos parte de um templo vivo. O corpo do povo de Deus, que é aquela posse exclusiva dele. Como é bom, irmão, saber que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus participa de tudo e sabe de tudo que acontece. Está entendendo? Então, geração escolhida parece se referir aqui à unidade do corpo de Cristo. E também nós somos sacerdócio real, como o apóstolo Paulo fala aqui no texto, uma associação de sacerdotes. Não é maravilhoso isso? Que oferecem sacrifícios espirituais a Deus. No versículo 5, olha aqui que ele fala aqui, lá desse mesmo texto: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Então olha, Cristo, a pedra viva e rejeitada pelos construtores, foi eleita como preciosa diante do Pai. Então presta atenção, olha, eles a rejeitaram como profeta, como sacerdote e como rei. São os 3 ofícios do Senhor Jesus. Ele foi rejeitado. Então a pedra eleita substitui todas as pedras do templo. E as pedras do templo foram derribadas e não suportaram os ataques do inimigo. Na reconstrução, uma das pedras foi rejeitada pelos seus construtores. Falando de construção, de edificação agora. Ela era angular, servia de esquadro, servia para corrigir os desvios, servia para nivelar os diferentes ângulos. Os irmãos sabem quem que eu estou falando aqui? Que é Jesus. Então ele não podia ser fixada com argamassa, como os pedreiros fazem, né? Botar argamassa ali para fixar a pedra. Pois a pedra angular, que é Jesus Cristo, não pode ser fixada, não pode ser presa, pois ela é livre para fiscalizar e alinhar segundo a vontade do arquiteto, que é o único Deus e Pai, o nosso Pai, irmãos. Aleluia. Então as pedras vivas são preparadas aqui na terra para serem estabelecidas no céu. Quem faz parte das pedras vivas? Aleluia. Dê uma salva de palmas, glorifica o Senhor. Aleluia. Talvez você não ouviu direito,
Mas eu quero repetir aqui, olha, escuta. As pedras vivas são preparadas aqui na terra, como nós estamos sendo preparados, lapidados. Amém? Nós estamos sendo encaixados na edificação da casa de Deus. Tudo isso é espiritual. E assim, para ser estabelecida no céu. Amém? Então essas pedras vivas são edificadas na presença de Deus, irmãos. Você está aqui, você não vê, mas pela fé nós temos essa percepção da conexão entre nós e Deus, entre Deus e nós. Há uma conexão entre a terra e o céu e nós. Por quê? Porque a igreja é uma agência do céu aqui na terra. Deus tem as suas agências do céu na terra. Então, irmãos, veja, essas pedras se transformam em um grande templo. Na verdade, isso aqui não é o templo, isso aqui é o prédio onde reúne a igreja. E nós somos o templo de quem? Do Espírito Santo. Amém? Então, quando este templo estiver pronto, entendeu? Receberemos então, receberá os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, autenticado por Cristo, como Pedro está se referindo aqui. Então é muito profundo o que Pedro escreveu na sua epístola, entendeu? Movido pelo Espírito Santo. Agora, veja bem, irmão, Deus nos revelou seu Filho. Deus nos revelou seu Filho, Jesus como a pedra que vive, conforme aqui o versículo 6, 8, 9 e 10. Vamos ler aqui, versículo 6, continuando aqui. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. De modo algum vai ser envergonhado. Talvez as pessoas se envergonham de falar que é crente, de carregar a Bíblia, de falar do Evangelho, de pregar para alguém. E Jesus disse, e deixou bem claro: aquele que me envergonhar diante dos homens, eu o envergonharei diante do Pai. Mas ele está dizendo aqui, irmãos, que Jesus, como a pedra que vive, tem o poder de doar a vida a todos quantos o recebem como Senhor. Quer dizer, o dono da sua vida. Se Jesus é o dono da nossa vida, então para que se envergonhar? Ele é o dono, Ele que manda. Amém, querido? O verso 8, nós lemos assim, olha, no verso 8: pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9, Pedro continua: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. O verso 10, Pedro então diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Dê um aplauso ao Senhor, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Então, somos edificados como casa espiritual de Deus. Nós estamos aqui para ser edificados como casa espiritual de Deus. Não é do governo, não é nossa, não é do homem, não é de alguma instituição, mas de Deus, o Pai, o Criador. Então, quando nós nos reunimos, tornamos um templo, entendeu? E que é também o seu corpo. Então, todo crente em Cristo, irmãos, olha que coisa maravilhosa, é como uma pedra nesse edifício, e o Senhor Jesus é o alicerce. Aleluia. Então, Ele é o fundamento. Ele é o fundamento, uma grande pedra, e nós somos pequenas pedras edificadas sobre Ele. Nós estamos aqui sendo edificados sobre Jesus Cristo, por isso que o nome dele até está aqui. Então, quando a pessoa se converte, entendeu? O que acontece? Ele se torna a habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem habitar no seu espírito no ato da sua conversão.
E agora ele não é visitante, ele é residente em nossa vida. O Espírito Santo mora na sua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso nós podemos ser cheios dele, cheio do Espírito. E Paulo recomendou: enchei-vos do Espírito Santo, andai no Espírito. E olha, queridos, aquele que é cheio do Espírito tem seus frutos. Paulo até cita em Gálatas 5:22, olha que Paulo fala aqui, que o primeiro fruto do Espírito é, olha lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, que é gozo, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque a lei, né, a lei que eu digo assim, a lei é para aqueles desobedientes, os insubordinados, diz o apóstolo Paulo. Mas para aqueles que têm cheio do Espírito Santo, não há lei. Aleluia, está vendo como que é importante? Então nós temos como ilustração a edificação do templo, irmãos. Então as pedras eram cortadas e lapidadas na montanha, trazendo aqui o Antigo Testamento, né? Na edificação, e não houve som de instrumentos ali de ferro, do serrote, do machado. Então as pedras eram encaixadas, sabe? Lá em 1 Reis, capítulo 6, 7, nós lemos assim, o que eu estou falando aqui. 1 Reis 6, 7, nós lemos assim: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, lá na pedreira que era preparado lá. E depois, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Amém, irmãos? Então somos a pedra e fazemos parte dessa construção, irmãos, e fomos encaixados perfeitamente, e Ele não nos tira nunca mais. Uma vez que você foi encaixado ali, você nunca mais é tirado. Você está entendendo? Então, se fosse possível tirar, vamos pensar um negócio, se fosse possível tirar, a construção de Deus seria a pior de todas, porque Ele ia viver tirando e pondo, uma coisa esquisita, terrível, sabe? Ia ou não ia? Então no Velho Testamento Ele usou homens para edificar, mas no Novo Testamento Ele próprio edifica. O homem não só faz, né, a bagunça, mas Ele agora próprio que edifica. Então nós, crentes, irmãos, em Cristo Jesus, somos pessoas geradas pela pedra viva e, portanto, possuímos as características da matriz. Amém? Eu quero que você preste atenção aqui, ó, porque cada pedra que é nós, você, eu, ao receber o Espírito Santo, mediante a fé na palavra de Deus, a palavra viva, transforma-se em sacerdote da graça e em templo do Espírito de Deus, irmãos. Está entendendo? Então, nós como templos espirituais, vamos ver aqui que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, Paulo fala assim, 1 Coríntios 3,16, olha: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, olha, agora nós somos santuário do Espírito Santo. Resumindo aqui esse versículo, né? Deixa lá, volta lá, olha lá, nós somos santuário do Espírito Santo, Espírito de Deus. O verso 19, irmãos, verso 19 diz assim, 19, porque a sabedoria deste mundo, é 6,19, 6,19, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse corpo aí pertence a quem? Ao Espírito Santo, da parte de Deus, não são nossos. Então, resumindo, nós temos aqui a função principal do corpo e o próprio, né, e o proprietário do corpo, como nós vimos aqui. A função principal e o proprietário do corpo. Quem está entendendo aqui, irmãos? Lá no capítulo
2 Coríntios 6, verso 16, 2 Coríntios 6, 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, né, serão os dois uma só carne. 2 Coríntios. Mas isso aqui também faz parte, foi muito bom. Agora, coloca aí, 2 Coríntios 6,16, irmãos. Isso. Aí ele fala, olha só como que dá certo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Viu? Você é santuário de Deus. Como Ele próprio disse, Ele que disse. O que Ele disse? Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aleluia! Quem disse isso? Ele disse. Ele disse, não foi eu. Não é o presidente da república, não é quem quer que seja. Foi Deus que fez, que falou. Ele mesmo disse. Entendeu? Então, irmãos, olha que maravilha. Então, resumindo aqui esse verso. Julgo desigual entre o templo do Deus invisível e os ídolos feitos de madeira e pedra. Entre o templo do Deus espiritual e o idólatra. Entendeu a diferença? Vamos lá para Efésios capítulo 2, 20, 21, 22. Efésios 2, versículo 20, 21, 22. Isto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? E o 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para o quê? Fala os irmãos. Então nós estamos sendo edificados para sermos habitação de Deus no Espírito, amém? Aleluia! Aleluia! Então, queridos, o edifício tem de ser templo. Tem de ser templo. E o templo tem de se tornar morada de Deus. Olha como que o negócio é tão sério. Então, a igreja é a morada de Deus. Não é esse prédio não, somos nós. Cadê a igreja? Aí. Então, nos tornamos morada de Deus. Amém, irmãos? Então, veja, as fases. Quais são as fases? Primeiro, edifício, templo, depois, e morada. Edifício, templo, habitação de Deus, e morada de Deus ali. Então, de edifício, há uma morada. Olha só. Então, há 3 estágios aqui, irmãos. Um edifício, uma construção. Somente os funcionários trabalham na construção. Só os funcionários trabalham. Um templo, já um lugar visitado. Um templo é um lugar que tem visitação. Uma morada, então um lugar onde Deus habita. Deu para entender isso aí? Então o edifício precisa ser bem ajustado, como Pedro falou. Somente assim crescerá e deixará de ser um edifício e tornar-se-á num templo. Amém? Então o templo experimentará o que? A santidade e transformar-se-á pela edificação em morada de Deus, irmãos. É estranho essas coisas para você ou não? Então vamos nos familiarizar com essas coisas, né? Então veja, não basta ser edifício, não basta, tem de ser templo. Não basta ser templo, tem que ser morada de Deus. Amém, querido? Aleluia. Então nós como templos espirituais e Cristo habitando em nós. Olha, aqui revelado na vinda do Espírito Santo, lá em João 14, 20. Nós vemos assim, João 14, 20, irmãos. Diz assim a palavra: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Aleluia. Isso revelado na vinda do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós podemos compreender esse negócio. Então a vida velha morre. Para quê? Para viver a nova. Está entendendo? Aí eu fiquei pensando nessa hora, fiquei meditando, pensando. Quantos que já viveram, já morreram, para dar lugar para outros, né? Deram lugar para outros. É assim, a vida velha morre. Agora, espiritualmente falando, acontece a mesma coisa. A vida velha morre, aquela vida sem Deus, na religiosidade, no pecado, na condenação, morre pela fé em Cristo. Aquela vida que você vivia sem paz, sem alegria, perdida, uma vida sem razão de viver, morre sem Cristo. Aí você se converte, você nasce de novo. Então o que acontece? Você agora vai viver uma nova vida. Lá em Gálatas 2:20, nós vemos assim que Paulo falou: logo, já não sou eu quem vive. Paulo estava ensinando aos Gálatas, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Por isso que é uma responsabilidade, irmão. Você é crente, se converteu, nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo habita em você, Cristo está em você. Por isso nós confessamos aqui todo domingo: eu sou, eu posso e eu tenho o que a Bíblia diz. Tem muito sentido esse negócio aqui. É espiritual demais e poderoso. Não é para encher o culto de coisa. Não, isso aqui faz parte, irmão, essa confissão da nossa vida, é a palavra. Porque numa hora em que você está numa apertura, numa dificuldade, numa circunstância difícil da vida, o Espírito Santo vai trazer à sua memória o que você é, o que você pode, o que você tem, e você então vai declarar, porque você confessa. Se você confessa, está alojado no seu subconsciente, e o Espírito Santo vai trazer à sua memória para você reinar em vida. Nós só podemos reinar em vida cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala: não apagueis o Espírito Santo de Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque se você apaga, você é um ato seu, você apaga, o problema é seu, meu, nosso. Por isso que Paulo dá a ordem: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós. Nós entristecemos através de quê? De confusão, né? De mentirinha, de ficar ansioso demais, preocupado com as coisas. Entristecemos o Espírito Santo com tantas coisas, através do nosso pensamento, atitudes, ações, por palavras, podemos entristecê-lo. Quem está entendendo isso, irmãos? Então, ele fala: fui crucificado, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, quer dizer, esse viver agora, esse que nós estamos vivendo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Você precisa viver confiado no Senhor Jesus. Deus que me amou, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Queridos, por isso que na ceia nós lembramos, é um memorial, que Jesus morreu por nós naquela cruz. Você sempre precisa ter no seu coração, na sua vida: Ele se entregou por mim, Ele morreu por mim. O justo pelos injustos. Você está entendendo? Ele provou o seu amor por nós lá na cruz, quando se deu por nós. Não é maravilhoso isso? Então, irmãos, a vida velha morre para viver a nova vida. Amém? Então o apóstolo Paulo expressa a sua satisfação aqui, porque estava morto para a antiga lei em Cristo. Paulo estava instruindo lá os irmãos que estavam na lei, aquela transição, né, da lei para a graça. E Paulo então, ele estava mostrando a sua satisfação de que estava morto para a antiga lei, e agora em Cristo ele estava. Ainda ele explica que se ele estava vivo, é porque vivia a vida de Cristo, que ressuscitou. Então, irmãos, que Cristo, né, vivia em sua carne. Cristo vive em mim, ele disse. É isso, irmãos. Na nossa vida, Cristo vive em nós. Isso é espiritualmente. Então, ele ainda anuncia que tomou emprestado a vida
e a fé do Filho de Deus para viver, Paulo fala, pois este é o amor e se entregou inocente ali em seu lugar e em lugar de todos os que creem, todos aqueles que creem nele. Então, tendo cumprido a lei, Jesus cumpriu a lei e venceu a morte. Podemos ver aqui em Romanos capítulo 10, verso 5, Paulo fala aqui, olha, Romanos 10, 5, ora Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Amém, irmãos? Lucas 18, 18, diz assim, agora lá no Evangelho de Lucas 18, 18, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí tem que Jesus falou para ele, né? Voltando lá no Antigo Testamento, lá em Levítico 18, 5, nós vemos assim, olha, tudo está paralelo. Portanto, ele fala, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Então, os irmãos sabem muito bem que a lei foi dada para mostrar o pecado para o homem, ninguém poderia cumprir essa lei. Então por que Deus deu? Para o homem saber que é impossível fazer alguma coisa, cumprindo a lei de Deus. Então só Ele mesmo que cumpriu. Ele fez a lei e Ele que cumpriu a lei, só, ninguém mais. Estão tentando cumprir a lei por aí. Tem até denominações tentando cumprir a lei, com tantos argumentos, mas a lei foi cumprida em Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele cumpriu por mim e por você. Você não precisa mais cumprir a lei, Ele cumpriu por nós. Aleluia. Lá na cruz, quando Jesus, ali a hora de morrer, ele disse, está consumado, está acabado. Aleluia. E lá em Lucas 10, 27 e 28, olha o que nós lemos aqui. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ninguém ama a Deus de que está aqui, irmãos. Jesus que cumpriu tudo isso por nós. Hoje, se você falar, eu amo a Deus, é porque Ele te amou primeiro. Não foi você que amou Deus. Até lá em João 16, 15, se não me falha a memória, João 16, 15, Jesus diz assim, acho que é 15, 16, troquei aqui a referência, é 15, 16, Jesus diz assim, é isso mesmo, não fostes vós que me escolhestes a mim, não foi eu, não foi você que escolheu Jesus, mas, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você não ia escolher Jesus nunca, mas você foi escolhido por Ele. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia, amém? Então quem não é ovelha não vai seguir o Senhor Jesus. Mas se é uma ovelha, vai seguir, ouviu a voz. Igual, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Por que eu digo isso? Na minha própria experiência com Deus, eu criticava a Bíblia, chincalhava a palavra de Deus, né? E tacava pedra nos crentes, odiava os crentes. Pastor Mário Pereira dos Santos, ele saía do culto no domingo à noite, ia lá no canto da praça pregar o evangelho. Tinha uma turma tocando violão lá e cantando, e ele pregando. E eu então gritava lá, mentira, esse camarada aí, só ele que vai para o céu, só ele que é santinho. Olha só, quem me via daquele jeito, eu falava, nunca esse cara vai para o inferno. Mas Deus me viu e falou, não, esse é meu. Esse cara aí é meu, vou dar um jeito nele. E aí quando eu vi o evangelho, eu vi a voz de Cristo, irmão. Faz 43 anos, acho que é isso mesmo, 39 já sou pastor. 33 aqui na Batista Imperial. Eu que chincalhava, eu que tacava pedra e tudo.
Um dia o pastor Evaldo falou: pastor, tem um camarada jogando pedra aqui no prédio. Eu falei: pode orar por ele que ele vai se converter. Né, pastor Evaldo? Hoje é seminarista o homem. Hã? Discipulador. Isso não é maravilhoso? Vai tacar pedra. Até eu falei para ele lá no seminário: vai tacar pedra nos prédios. Vai, é o que deu. Taca pedra nos crentes, você vai ver o que dá. Então, irmãos, olha, nós como sacerdócio santo, irmãos, olha, no Antigo Testamento, quem já leu o Antigo Testamento? Tem muita gente que não leu ainda a Bíblia, hein? Eita! Tira um tempo hoje, começa a ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E assim vai. É curioso o negócio, você vai aprender muita coisa. No culto, quando nós citamos alguma coisa, você vai lembrar, falar: já li isso, entendeu? Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio era restrito a uma minoria qualificada, irmãos. Era restrito a uma minoria qualificada. Então, ele oferecia sacrifícios a Deus em favor do seu povo e comunicava diretamente com Deus, está entendendo? Lá em Êxodo 19:6, nós lemos assim, olha, Êxodo 19:6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o sacerdote era incumbido por Deus de dar os recados de Deus, amém? Lá em 28:1 também, Êxodo 28:1, nós lemos assim, olha, Êxodo 28:1, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Então, estava concedendo ali o sacerdócio. Em 2 Crônicas 29:11, 2 Crônicas 29:11, nós lemos assim, irmãos, ó, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Agora, presta atenção, nós, hoje, por meio de Jesus Cristo, então, todo crente é constituído sacerdote para o serviço de Deus. Pastor, então você está dizendo que eu também estou incluído nisso? Claro, todos nós, os crentes, nós estamos então constituídos sacerdote para o serviço de Deus. Amém? Então você fica impressionado com isso. Mas eu não tenho capacidade. Então, é por isso que você é sacerdote de Deus. É por isso que você não tem capacidade, Ele vai te capacitar. Porque se você acha que tem capacidade para isso, aí você não vai fazer nada. A capacidade vem do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Nós não fazemos absolutamente nada, é Ele que faz através de nós. Amém, queridos? Por isso é que nós, sem merecimento, entendeu? Quando Ele olha para você, não vê as suas obras, Ele vê a obra dEle em você. Então, irmãos, quem está entendendo isso? Presta atenção. Lá em Apocalipse 1:6, nós fomos constituídos, feitos reinos sacerdote. Apocalipse 1:6 diz assim, olha, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, isso aqui é bíblico. O capítulo 5, verso 10 de Apocalipse. Olha o que fala aqui, irmãos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E lá no capítulo 20, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Olha só, irmãos, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém. Então, queridos,
sendo sacerdócio santo, cada um de nós, como crentes, abrange aqui o seguinte. O que abrangemos, pastor? O seguinte: nós temos acesso direto a Deus através de Cristo. Você tem acesso direto a Deus através de Cristo. Então você ora ao Pai e encerra a sua oração em nome do Senhor Jesus. Isso é o certo. Pai, em nome de Jesus te peço. Está entendendo? Então, queridos, até para orar tem que aprender a orar a palavra. Né, pastor Valmir? Lembra quando nós estávamos, né, os demais pastores, nós estávamos aqui aprendendo a orar a palavra naquela época. Aprendendo a orar a palavra. Como que é orar a palavra? Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, o Senhor disse, aquele que pede, recebe. Eu te peço em nome de Jesus tal coisa. Está entendendo? Você ora a palavra. E orando a palavra, não tem como você errar na sua oração. Você está orando a própria vontade de Deus. Está entendendo como que é estranho? Muitas vezes nós procuramos palavra para orar ao Pai. Não. Você precisa conhecer a palavra de Deus para poder orar. Você precisa conhecer a palavra de Deus para poder viver a vida cristã. Você precisa conhecer a palavra de Deus para poder reinar em vida. Você precisa conhecer a palavra de Deus para poder vencer as coisas que estão ao seu redor. Conhecer a palavra de Deus, meu Deus, para que você seja um templo vivo do Pai. Lá em João 14,6, né, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Lá em Atos 4,12 também, o que ele fala? Em nenhum outro há salvação. Olha lá, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está falado. Ninguém pode nos salvar além de Cristo, gente do céu. As pessoas precisam entender isso. Não há salvação aqui na terra em outro nome. Não é a religião, não é a cultura, não é o que você é, que você fez, que vai fazer. É o que Cristo fez por nós na cruz. Aleluia. Lá em Efésios 2,8 também, ele fala assim, olha, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, como crentes, nós temos a obrigação de viver uma vida santa, não viver de acordo com o velho padrão, como diz aqui, Pedro diz aqui em 1 Pedro 2,9, né? 1 Pedro 2,9, Pedro diz aqui, olha, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Um dia nós estávamos em trevas. Você estava em trevas. Mas depois que você viu a luz, você creu, recebeu, agora você vive na maravilhosa luz do Pai, que é Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Você sabe, aquele que está em trevas, na escuridão, ele fica tateando as coisas, ele fica procurando uma saída. Quem já fez isso no escuro? Quando apaga a luz, você não sabe onde você está. Aí você fica tateando, você não bater a cabeça. Quantas vezes eu já bati a cabeça em tanta coisa? Né? No armário, assim, pregado na parede, pá, pá, no escuro. Você fica, assim estão os perdidos. Assim são as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Assim são as pessoas que estão cheias de religião, de tantas coisas, mas, porém, contudo, nas trevas. Mas quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, não será confundido em mais nada, porque agora ele está na luz. Amém, querido? Isso é maravilhoso demais. E aí, também nós temos aqui, né, que aqui em 1 Pedro 1, 14 a 21, olha só, vale a pena, porque Pedro custou muito caro para Pedro escrever essas coisas. Nós vamos aproveitar aqui, olha o que ele fala, irmão. 1 Pedro 1, 14 a 21, olha o que Pedro fala. Ele que negou o mestre, ele que teve aquela experiência negativa, né? Mas depois, foi antes de receber o batismo do Espírito Santo, mas depois que ele foi batizado, cheio do Espírito, agora ele é outro homem.
Antes era um crentinho que andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus, estava ali, tinha amizade com Jesus até, mas negou. Assim são os crentes que não são cheios do Espírito. Mas quando ele foi cheio do Espírito, olha o que ele escreveu aqui. Ele fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Qual? Aquela vida tateando nas trevas, no escuro. Pedro fala aqui, olha, como filhos da obediência, né? Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Por que as pessoas estão aí tateando no escuro? Porque são ignorantes. Por isso que eles precisam ouvir o Evangelho para poder clarear, trazer revelação, através do Espírito Santo, que vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? O Espírito Santo, você fala do Evangelho, das boas notícias, você prega o amor de Deus, e o Espírito Santo é que está incumbido de convencer essa pessoa. Você entende? Nós estamos aqui porque fomos convencidos, não pelas pessoas que pregaram para nós, mas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que fala que aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é isso? Significa que você não creu. O Espírito Santo falou, tocou, convenceu, mas você não aceitou, você rejeitou o amor de Deus. Não tem perdão. Não tem perdão para você. Você rejeitou o amor de Deus na cruz. Aí você fica tateando no escuro. Morreu, você vai ficar nas trevas. Do inferno para o lago de fogo. Você acha que você vive aqui nas trevas? Você morre, aí você vai estar na luz lá. Por quê? Qual o motivo de você estar na luz lá? Na glória, com o Pai. Você viveu nas trevas, você ouviu a palavra, não aceitou, você rejeitou. Por que agora você morre e vai para o céu? Você foi um cara tão bonzinho? Você foi tão honesto? Ué, então você está menosprezando o que Cristo fez por você na cruz. Eu perguntei para uma jovem essa semana. Falei, se você morrer hoje. E ela, ai credo pastor. Eu falei, não, se você morrer hoje. Aí você chega lá no céu e alguém pergunta para você. Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Ela baixou assim e falou, eu sou ruim de resposta. Então pensa nisso, depois um dia você me fala. Jesus te ama, morreu por você. Aproveita essa oportunidade. Está entendendo? Aleluia. E continuando aqui, olha. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sabe que quando você se converteu, você foi santificado. Agora, eu e você podemos nos tornar santo. Na vida prática aqui, nessa vida aqui. Porque nós já somos santificados, Deus nos vê como santo. Agora, você tem que compreender que a tua vida agora é santa. Você está entendendo? Por quê? Porque o Pai nos santificou em Cristo. Então por isso que Pedro fala, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quem está entendendo isso aqui? Então você tem que sair desse culto hoje sabendo dessas coisas. Olha aqui, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Amém? Vai, o 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Olha, Deus é santo, então Ele quer que seu povo seja santo também. Por que nós temos um Deus santo e nós somos tudo porcaria? Tudo contaminado pelas coisas do mundo. É uma incoerência. Então o Pai pede, vocês estão no mundo, o Pai compreende quando você erra, quando você falha, quando você peca, por pensamento, por palavra, atitudes e ações, o Pai sabe disso. Agora vem o diabo e querer te incriminar, te acusar, e você aceita a acusação do diabo, porque o negócio é na nossa mente, a batalha é na mente. Você está entendendo? E aí você aceita mais as coisas do diabo do que de Deus. Quantas pessoas que abandonaram sua célula, sua liderança, a igreja, de ouvir o diabo, não ouviu a Deus. E olha, o 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação,
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como pedra, aliás, como prata ou ouro, que fosse resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento. Aquelas procedimentos que nós aprendemos com nossos pais, Pedro fala de fútil. Olha lá. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E o 21, que por meio dele tendes fé em Deus. A nossa fé está em Deus por meio de Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, irmãos? Então, visto que você foi regenerado, então você e eu, nós temos que viver como tal. Vamos viver como tal, irmãos, porque a única oportunidade que o mundo tem de ver algo diferente é na igreja, é em mim, é em você. Nós podemos amar nossos inimigos, porque Jesus disse: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E não é fácil, mas é fácil para aquele que está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o amor. Você só pode amar aquele que persegue você, aquele que está lutando contra você, cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Ouviu? Não perca isso não, irmãos. Então no capítulo 2, verso 1, Pedro manda despojar a nossa vida de toda maldade, irmãos, porque nós somos maldosos. Você é bom com o que é bom com você, mas você não é bom para aquele que joga lixo no teu quintal. Você está entendendo? Não é bom não, você é bonzinho para quem é bonzinho com você. Aí você chega para mim e fala: pastor, se tem um cara bom sou eu, viu? Como me falaram um dia, se tem um cara bom sou eu. Eu falei: é mesmo? Eu queria ser bom assim também, mas não consigo. Aí o cara ficou meio assim, esquisito, com uma cara de frustrado. Eu frustrei ele, só falar assim. Ele falou: pô, se o senhor não é bom e eu você? Eu falei: então, você tem uma ideia. Quem está entendendo isso? Ei, você que se acha bom demais, para com isso, é bobagem. Isso é da velha vida. Vamos se ligar na palavra de Deus, querido. Aleluia. Então, como podemos livrar-nos de toda maldade, pastor? Ora, não se esforçando para não pecar mais. Isso é a nossa parte. Cristo nos despojou do pecado. Você tem que pôr de lado. Ponha de lado. Pense mais vezes antes de falar uma besteira. Está entendendo? Então é preciso abandonar certas coisas más. Abandone. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Essas coisas fazem parte da nossa vida. Faz parte da vida do passado. Como nós estávamos falando agora há pouco, nossa reunião lá, no café da manhã com os pastores. Que a natureza foi degenerada pelo pecado. Aí nós temos essas coisas. Agora, com a nova vida, nós temos que ir se despojando, largando essas coisas. Quem está entendendo isso? Quem é que não tem inveja? Nós somos invejosos por natureza. Ciúmes por natureza. Tem que despojar isso. Ou você confia ou não confia, pô. Maledicência. Como nós temos prazer de falar mal dos outros? E ainda, justificando para refrescar a nossa consciência. Ó, não é para falar mal não, mas fulano. Não é querendo falar mal não, mas... Não é assim? Você sabe quando... Você sabe... Vem cá. Aí... Você sabe fulano? Não. O cara chega até a puxar a cadeira para ouvir mais pertinho o negócio. Você pode falar, conversar e tal, mas você sabe o que aconteceu com fulano, que é o que eu acho? Aí ele chega a puxar a cadeira. É mesmo, rapaz, chega lá. Porque nós gostamos dessas coisas, falar mal dos outros. Tem que deixar essas coisas. É um treinamento, viver a vida cristã é um treinamento, irmãos. Quando você faz curso de maturidade no Espírito, por isso que o caminho do vencedor é poderoso. Olha, não tem ninguém melhor do que o caminho do vencedor. Meu Deus, na minha vida cristã, nunca vi isso. O caminho do vencedor, o cara vai para o encontro. Lá ele vai tomar decisão, com certeza. Aí tomou a decisão, faz base da nossa fé.
estrutura espiritual, maturidade no espírito, depois CTL, depois tem vários cursos. Para quê? Para o camarada, isso tudo é um treinamento para viver a vida cristã. Porque por nós mesmos não podemos viver a vida cristã, queridos. Amém? Meu Deus, até assustei agora quando eu vi 10h58. Mas aqui o culto começou às 9, né? Está vencendo meu horário aqui. É que sempre nós estamos acostumados a começar o culto às 8 e 10 horas eu estou até almoçando essa hora já. Vocês acreditam? Eu estou até almoçando já essa hora. Ainda mais no domingo. Meu Deus, eu chegava em casa já estava almoçando já. Agora quando eu vi aqui 10h59 agora, meu Deus. Então, irmão, se você quer crescer, quem quer crescer? Então essas coisas devem ser estipadas do nosso coração, queridos. Limpando a casa, porque acabam nos sufocando, sabe? Se permitirmos. Então tudo que desafia a supremacia do Senhor Jesus deve desaparecer da nossa vida. Então às vezes até coisas boas nos impedem de receber o melhor de Deus. Até aquelas coisas boas que você acha que é muito bom e nos impede de receber o melhor de Deus. Então a escolha que temos de fazer não é sempre entre o mal e o bom, entre o certo e o errado, mas entre o bom e o melhor. Aleluia. Então todos nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus, inclusive viver sem confrontar-se, aliás, sem conformar-se com o mundo. Paulo fala, não vos conformeis com o mundo, entendeu? Mas pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da mente? Você só renova a tua mente quando você ouve a palavra, quando estou ministrando aqui, e faz você mudar de comportamento. Você renovou a tua mente. Olha, querido, olha para cá. Se você veio para o culto nesta manhã, você vai sair do mesmo jeito. Você ficou aqui essas horas tudo e não renovou sua mente. É que você não abriu o seu coração. Só é renovado a mente se alguma coisa da palavra de Deus mudou seu comportamento. Aí muda, você renovou a mente. Você renova a mente quando você está lendo a Bíblia. Opa, esse versículo aqui, meu Deus, o que está falando? Mudou teu comportamento. Está entendendo? Aí você renovou sua mente. Mas tem gente que lê a Bíblia todo dia, mas é a mesma porcaria de duas pernas de sempre. Aí não renova a mente. Ele conhece a Bíblia, ele sabe Gênesis, Apocalipse, mas, porém, contudo, não vive a vida cristã. A mente dele não é renovada. Sempre a mesma oração, sempre a mesma, os mesmos problemas, sempre aquele nhanhanhá de sempre. Não muda, não renova a mente. Então, tem algumas coisas aqui muito preciosas e importantes, irmão. Depois lá na célula, você vai poder compartilhar isso aqui. Então, essas coisas que é oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, essas coisas, por meio de Jesus Cristo. Como Pedro fala aqui, 1 Pedro 5, aliás, 2,5, ele fala, 1 Pedro 2,5, isso que é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Olha que também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deu para compreender agora isso? Então, faça uma limpeza na sua casa, querido. Faz uma limpeza, que realmente essa palavra pode mudar o teu comportamento. E isso você e eu podemos fazer, irmãos. O que você pode mudar? Você, marido, o que você pode mudar para ser o melhor esposo? Vai na palavra, lá tem o seu papel, com o que Deus quer como marido. Vai lá, esposa, vê lá qual é o teu papel. Provérbios 31 também fala da mulher virtuosa. Está lá na palavra. Procure mudar o seu comportamento, lendo a palavra de Deus. Você, filho, procure então obedecer seus pais. Não fica com as coisas do mundo, é porque o mundo... Não, o mundo mudou. Mas a palavra de Deus é a mesma coisa para nós, irmãos. Cada um se esvazia do seu eu, quebrante o seu coração, irmãos, e dê a Jesus o primeiro lugar de tudo, por favor. Amém, queridos? Vamos fazer isso? Esvazia de si mesmo. Esvazia de si mesmo. É preciso se esvaziar daquilo que você está cheio, para poder ser cheio daquilo que você está vazio. Vamos colocar de pé?
Eu espero que você foi edificado. Quero dizer para você ainda que só após a renúncia do seu eu é que podemos receber a plenitude do Espírito de Cristo, irmãos. Feche teus olhos. Nós estamos encerrando essa celebração. Quero dizer para você o seguinte: o caminho de Cristo é também o nosso. Nós o seguimos e fazemos sua vontade. O senhorio de Cristo é ilimitado e abrangente, irmãos. Alcançam novos motivos, novas palavras, novas ações. Nossas ambições, nossa família, nosso trabalho, nossa adoração, nossas finanças e assim por diante. Nós em Cristo devemos obedecer a Deus conforme a graça que nos capacita pela obra do Espírito Santo. Então, a submissão final e total do eu, a renúncia, a rejeição e a rendição inteira da vida à vontade e ao caminho de Deus é a característica da vida de uma casa espiritual, irmãos. Essa é a característica de uma casa espiritual. Estamos em Cristo e Cristo está em nós pelo Espírito Santo, aleluia. Assim produziremos frutos, mais fruto e muito fruto, aleluia, aleluia. Cresça